queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. É muito bom ter você aqui, muito obrigado pela sua atenção e, como eu sempre falo, muito obrigado pelo seu tempo, que é seu bem mais precioso e seu bem mais escasso. Então, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou passar sempre produtos de qualidade e convidados sempre de primeira. E se você ainda não me conhece e não me acompanha, eu sou o Jorge Pereira. O objetivo aqui é passar muita informação para vocês, para quê? Para que vocês, nesse momento que você está passando da liderança, saiba como seguir um rumo. Eu sempre falo que é o Jorge lá de trás que teve aqueles problemas que não sabia para onde ir, eu precisei de muitas ferramentas e eu tive líderes bons que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Então esse é o meu objetivo, passar ferramentas, trazer líderes bons aqui para que peguem todas as ferramentas, todas as experiências que eles têm e sigam e ajudem outras pessoas a seguir um caminho e com esse caminho fazer muito mais fácil essa jornada chamada liderança. Se vocês querem me acompanhar um pouco mais sobre liderança, eu tenho meu perfil no Instagram, que está como Jorge L Pereira, Jorge com 2Gs, né? Jorge L Pereira. Lá tem muita informação, eu coloco bastante ferramentas de liderança. Do podcast já tem no TikTok podcast Papo Direto, Papo Direto, lá todos os cortes dos convidados. Se você ainda não viu os outros bate-papos, os outros episódios, tá perdendo tempo, tem muita informação lá. Depois desse episódio, claro, vai lá dar uma conferida. Tem líderes que passam muita ferramenta, tem bastante coisa legal que vai ser legal para essa jornada de liderança. E normalmente eu sempre faço uma apresentação e eu sempre faço uma escrita do convidado que a gente traz aqui. Mas hoje eu vou falar desse convidado, porque, como eu falei para ele numa resenha que a gente teve aqui um pouco, ele fecha o pacote da minha formação. Ele é o último líder que teve essa grande desafio de me formar o Jorge como um líder. Então, eu tenho muita gratidão por ele, por estar aqui. O Maurício Pozzi. Seja muito bem-vindo, Maurício Pozzi. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Muito bom tê-lo aqui. Desafio nada, é honra. É um honra desafio. contribuir para formar líderes. Isso é uma honra. Aliás, é uma delícia. Nós temos, dentro dos nossos objetivos, inclusive, né, na Califórnia, é a gente colaborar em todas as pessoas ou todas as comunidades ou todas as empresas que a gente impacta direto ou indiretamente, né? Isso é muito importante. Legal. Mas é uma honra. Que bom. Para quem não conhece o Maurício, né? Na realidade, hoje eu trabalho com o Maurício, estou vivendo essa mudança. Hoje faço parte do mesmo grupo, do Grupo Califórnia, que hoje eu estou passando pela essa transição. A gente até falava, existiu, ele vai contar um pouco mais, mas tinha uma antiga Califórnia, hoje uma nova Califórnia, e eu faço parte dessa transição de uma nova Califórnia. Isso está sendo bem legal para mim, está me fazendo crescer demais em questão como liderança, como profissional e até muito bem como pessoa. Maurício, eu te conheço, a gente está quase um ano juntos já, então a gente já bateu alguns papos, alguns momentos de cobrança, mas que é normal, faz parte do processo, mas eles que não conhecem, quem está nos ouvindo agora, quem é Maurício Pozzi? Vamos lá, Maurício é um jovem senhor de 53 anos. Eu sou administrador de empresas, eu tenho ajustagem mecânica pelo Senai, aí eu tenho cursos de extensão na área financeira, eu tenho alguns cursos de extensão na área de estratégia, eu tenho também alguns cursos de extensão na área de administração de empresas familiares, conflitos, porque a Califórnia hoje é uma indústria, ela ainda é uma indústria eminentemente familiar. Falar que ela está passando por um processo de profissionalização, fica parecendo que quem está há mais tempo não era profissional. Isso não é bem verdade, né? Nós crescemos muito, a Califórnia teve um momento disruptivo há 10 anos atrás, eu assumi a Califórnia e nós estamos impondo um ritmo um pouco diferente, Jorge. E o Jorge chega nesse último ano, mais ou menos, para estruturar uma área muito importante nossa, tem lá os seus liderados também, e está dentro da nossa estrutura, e é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui contribuindo. Puta, cara, um podcast, cara, falar de liderança é uma coisa muito bacana. Aliás, meus parabéns pela iniciativa. Obrigado. É um desafio também, é um outro desafio na vida profissional, é isso daqui. Sim. Que tenham mais podcasts desse, cara. Isso é muito importante. O desafio me move, essa é a realidade. Toda vez que tem um desafio, me move. Isso é legal. Eu gosto muito disso. Acho que é isso que me trouxe até aqui também. Bacana, bem bacana. E a Califórnia é uma empresa de? A Califórnia é uma empresa que tem 36 anos. Ela não é uma empresa fundada pelos donos hoje, que é basicamente a minha família. Nós compramos a Califórnia em 93, né? Mas a Califórnia é fundada em 86.
E uma particularidade, né? Às vezes esse negócio de liderança, você ter pessoas boas em volta de você. A família teve um problema societário lá atrás, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Houve uma cisão de sócios e nós compramos a Califórnia, inclusive, de um antigo funcionário. Ele era nosso faturista, ele tinha montado uma empresa, obviamente muito menor do que é hoje, que era uma revenda de produtos siderúrgicos, e nesse momento mais conturbado, que você precisa ter uma saída para o negócio, nós fomos lá e compramos essa ainda jovem empresa, né? Tinha lá seus 4, 5, 6 anos, bem pequenininha, mas que nos deu possibilidade de imediatamente continuar comprando, vendendo, produzindo e fazendo aquilo que a gente já sabia fazer. Essa é mais ou menos a história da Califórnia. Show de bola. 36 anos. 36, 96, 30, é isso aí. Tá indo para 37. Indo para 37 anos. Exato. Eu tenho 31 de Califórnia. 30 para 31 de Califórnia. Caramba. Bastante tempo. Bastante tempo. A parte toda a informação passou pela Califórnia, desde a pequena até a grande Califórnia. Sim. Todos os momentos de transformação eu acabei vivenciando. Claro que não na posição que eu tenho hoje, né? Sim. Eu era basicamente um empurrador de caneta. Por formação, eu sou administrador, então por formação eu era um grande empurrador de caneta. Eu era muito mais voltado para a área financeira, contábil, e ficávamos por ali. Mas é uma empresa que começou com um funcionário, hoje nós estamos lá com uns 120 e poucos colaboradores. Foi desafiador. Foi desafiador. Em questão de desafio, quais são os desafios mais desde o início? Vamos lá do início da Califórnia. Vamos lá. Lá, bem no comecinho, era estabilizar uma operação, né? Porque a família não é uma família que nasce abastada, nada disso. Bastante conhecimento técnico. Meu pai é engenheiro metalurgista, era engenheiro metalurgista, trabalhou na Uzi Minas e tal. Já tinha uma grande experiência de mercado. Em 86, 78, 88, ele já tinha quase 15 para 16 anos já como empreendedor. Então ele já estava bem estabilizado, conhecia o mercado, tinha uma formação técnica razoável. Mas aí a Califórnia começa do zero, né? Era uma mesa pequenininha, eu, ele, mais um funcionário, uma ponte rolante, e a gente fazendo um negócio. Era muito mais comércio do que qualquer outra coisa. E o que foi desafiador? Estabilizar, né? A família comia dali. Então, o início é sempre complicado. E vencer, né? Não vou colocar as métricas aqui, mas vencer aqueles primeiros anos onde as empresas não sobrevivem. A grande diferença da Califórnia, neste momento, que também é desafiador, quer dizer, a sobrevivência ia acontecer porque você já conhecia mercado, essa era a parte fácil. Mas tinha uma outra parte, que você sai de uma empresa grande, a empresa que antecede a Califórnia era uma empresa grande, e aí assim, nossa, mas aquela família ou aqueles empreendedores foram para um lugar com uma coisa tão pequena, mas será que eles quebraram? Será que eles são? Então tinha toda uma questão de trabalho de imagem. Hoje a gente pode falar de reposicionamento de marca e tal, mas naquela época era assim, cara, tinha que mostrar novamente que você era uma pessoa idônea, principalmente, uma pessoa que conhecia o mercado, e aí retomar as suas relações, os seus contatos, para continuar passando. Esse talvez seja o primeiro grande desafio da Califórnia. Esse foi... buscar a identidade. Tinha que se encontrar, né? Foi bem isso mesmo. Foi bem interessante. E hoje, que nem tem vários líderes e empreendedores aqui que estão pensando assim, passando por esse momento de transição. Desisto, não desisto. Sigo ou não sigo? Eu tenho umas coisas para falar. Primeiro, assim, tem um dístico, né? Uma palavrinha no brasão de São Paulo que está escrito assim, em latim, non ducor duco, né? Isso quer dizer o seguinte, eu não sou conduzido, eu conduzo. Uau. Então, o que é muito importante é que um dia, se eu fizer uma tatuagem, é isso que eu vou escrever, cara. Que eu ainda tenho meio receio das coisas que você não consegue mudar ao longo do tempo. As coisas sempre muito definitivas ainda me apavoram um pouco, né? Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se você está num momento de transição, seja ele de carreira, seja ele de empresa, seja uma dificuldade de negócio, a parte mais importante, por isso do não sou conduzido, conduzo, para. Relaxa, planeja e aí você toma uma decisão. Se você já passou do ponto em que você não consegue mais tomar decisão, não há vergonha nenhuma em retroceder. Nenhuma. Lidar com frustrações,
lidar com erros faz parte de uma liderança, faz parte de um empreendedor. Então isso, cara, tem problema. Eu posso até citar alguns exemplos. A Califórnia, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, a pandemia mata a minha linha do tempo, né? Nós montamos uma operação no Pará, associada com a região de Carajás. Nós montamos uma operação no Pará, numa cidade chamada Marabá. Um escritório com planejamento. Eu sou meio tarado por planejamento, né? Mas com planejamento muito legal, com metas, objetivos claros. Só que chegou uma hora que a coisa não andou. Não existe problema nenhum em passar régua. Melhor antes que gere prejuízo. Mas se gerou algum tipo de prejuízo, cara, passa a régua, realiza o prejuízo e vida que segue. O importante é você saber o que você está fazendo. E aí era a segunda parte dessa pergunta. Que assim, eu defino o empreendedorismo, que também está um pouco associado à liderança, né? Sim. Difícil você ter um empreendedor que não tenha características de liderança. Em 2 momentos. E é uma brincadeirinha assim, que é... Ou você conhece profundamente do negócio, e aí você vai ter sucesso e ter dinheiro. O resultado financeiro é muito importante, né? Ou você tem dinheiro suficiente para gastar até você conhecer do teu negócio, do seu mercado. Qualquer coisa muito diferente disso, o desafio é maior, entendeu? O desafio é bem maior. Mas basicamente é isso. Então o líder tem que deixar um pouco do ego do lado. Porque senão, Ego, deu errado, para. Ego, liderança, ego, empreendedorismo, não existe. Existe um podcast chamado... como é que é o nome? Acho que é Tio Rico. Primo Rico. Que ele fala, cara, ego Primo Rico. não pode estar associado a nenhum processo. Seja empreendedorismo, seja liderança, não dá. Ego talvez seja o começo de uma ladeira abaixo, de uma espiral negativa. Tá? Põe de lado. Aliás, não existe liderança sem humildade, né? E humildade e ego são antagônicos, né? Não dá. Isso é legal a gente conversar daqui a pouco, hein? Porque também há o pessoal distorce um pouco que é humildade. Humildade também não aceitar tudo que você fala, Não. né? Meu avô. Bom, vamos lá, vamos para mais um pouquinho que é interessante. Meu avô, uma família que está no Brasil, avô, pai de meu pai, uma família que está no Brasil até antes da chegada da família real de Napoleão. Então vieram para cá há muito, muito tempo. E o meu avô e a família como um todo sempre foi do comércio, né? Aliás, a gente gosta de indústria bastante, mas dinheiro está na área comercial e está mais ainda no comércio, né? Comprar e vender é uma arte e quem tem habilidade para isso é maravilhoso. Mas meu avô falava o seguinte, né? Não é bem humildade, mas vamos traduzir para humildade. Ele fala assim, humildade sempre, subserviência nunca, né? Então, e tem aquela palavrinha bonitinha, quanto mais você abaixa, mais aparece a sua cueca, vamos falar assim, né? Sim. Claro que isso vem com a maturidade, Jorge. Conforme você vai se tornando um profissional mais maduro, um líder mais maduro, você consegue falar não para algumas coisas. Aliás, a minha posição hoje é uma posição muito difícil, porque como essa transição da empresa tem 10 anos, e 10 anos em 30, ainda estamos colocando as pecinhas nos lugares certos, e até porque eu tenho um estilo de liderança mais impositivo, até pela minha idade, por quem foram os meus tutores, vamos dizer assim, cara, é difícil alguém falar não para mim. Né? E por incrível que possa parecer, a coisa que eu mais desejo hoje é alguém me contradizer. Falar assim, isso que você está falando está errado. Ou eu acho que tem uma forma melhor de fazer. Mas isso também vem com um processo de amadurecimento, não só meu, como talvez hoje o líder que está em cima da cadeia alimentar da empresa, né? Mas para quem também está chegando agora, né? É difícil. A liderança ela nunca acaba. Aprender nunca acaba. A gente fala muito de liderança, mas isso é um binômio, né? Você tem o líder e tem o liderado. E isso aqui tem que conversar, né? Bastante. Depois a gente pode falar um pouquinho das teorias que tem por aí, mas só entrando um pouquinho mais fundo nessa questão do líder e liderado. Como é que é o nome do Pimenta? Um cara que é ex-BOP, que fez o Tropa de Elite. Rodrigo Pimenta. Uma vez eu estava assistindo alguma coisa do Rodrigo Pimenta falando de liderança, e ele fala uma coisa muito legal, né? Ele fala que qualquer grupo tático, né? Qualquer grupo de elite, é um grupo que, por default, todo mundo fala.
Nas empresas, isso às vezes não é muito verdade, né? Dificilmente alguém que está num nível estratégico e quem tomar uma decisão vai lá falar com o operador da máquina, vai ouvir. E ele dá o seguinte exemplo: não existe incursão de um grupo tático, ele está falando de BOP ou qualquer grupo do mundo, aonde você vai juntar a equipe tática. Eu acho que hoje no BOP deve ser 8 pessoas, tá? Você vai juntar, tem alguém que comanda e tem lá os soldados e eles vão fazer uma incursão, sei lá, numa determinada comunidade. Ok? Perfeito. Às vezes, o cara que está comandando aquele grupo tático, ele nunca entrou naquela comunidade. Ele não conhece quais são os becos, aonde você vai barricar, esse tipo de coisa. Então, é importantíssimo ele ouvir o grupo, porque possivelmente, dentro daquele grupo tenha um soldado que vai conseguir falar para ele, ó, chefe, vamos por aqui, vamos por ali, ali é melhor, ali cuidado, ali você não põe a cara, tem esse tipo de coisa. Trazendo isso para o nosso ambiente, a gente tem que evoluir. A gente tem que ouvir o liderado também, né? Fazer com que ele seja presente. E o mais importante, tem que estimular esse cara. Né? É o que eu acabei de falar. É muito difícil alguém falar não para mim. Então, toda hora eu tenho que retroalimentar esse sistema, falando assim, pessoal, vamos lá, né? Pode criticar, não tem problema. 100% das vezes, ainda não evolui tanto assim, mas em muitas vezes eu gostaria de ser mais contradito. Então é assim, pessoal, vocês que estão nessa pegada, não tenham medo de sentar e conversar. Por quê? Se você expor alguma coisa e o teu líder pura e simplesmente achar que aquilo é um absurdo, cara, ele está na posição errada. Ele ainda não tem maturidade suficiente para ser um líder na sua plenitude, entendeu? Então as coisas têm que evoluir juntas. Essa é a minha. Isso foi legal, que a primeira reunião que eu tive com você, que a gente chegou numa mesa e falou, ó, eu gosto de ser contestado. É isso aí. Aí é que na realidade a sua postura assusta as pessoas que não estão preparadas para isso. Jorge, aí Jorge. falei, Pessoal, assim, o Jorge está trabalhando comigo, então é difícil de vez em quando, né? Mas é assim, comum, cara. Assim, uma coisa difícil. assim, o mesmo jeito que você fala, me conteste, eu também não tenho problema em ser contestado. Na Sim, verdade, é que a sim, maturidade, bem que você colocou, a maturidade do líder, ele vem pelo processo. Então eu tenho que concordo. começar a aceitar isso, senão também fica aquele negócio, eu não posso falar pra mim, não fala nada pra mim, cuidado. Tem que falar. Ainda mais pra uma posição de líder. Tem que falar. Estrategicamente, a gente tá lá sentado pra ver o crescimento da Jorge, Califórnia. eu ainda vou escrever um livro que fala assim, a arte de dizer não. E a arte de dizer não serve para todo mundo. Tem hora que... e tem hora que você fala não. Olha, obrigado pela dica, mas... Okay. Tem uma coisinha que eu queria colocar também, que normalmente é pela visão do liderado, tá? Quando você tem um líder que realmente... O cara é bom, o cara sabe o que está fazendo, a empresa é bem estruturada, isso serve para o empreendedorismo também. Não se frustre quando você falar algumas coisas e que talvez façam muito sentido e essas coisas não acontecerem. Normalmente, quando eu estou nesse contexto, eu percebi que é porque eu não detenho todas as informações. Então, às vezes, a gente recebe alguma informação, ou alguma dica, ou alguma demanda, e às vezes a gente não atende, e aí tem um erro, né? Você deveria até conversar um pouco mais com quem trouxe essa demanda, você põe de lado e essa pessoa acaba se frustrando, mas eu resolvi essa frustração assim, cara, se ele não me ouviu ou se eu não entendi, é porque eu não detenho todas as informações desse processo. Então tem que também olhar essas questões com bastante delicadeza, né? Sem criar pontos de atrito. Eu acho que isso também é muito importante nessa relação líder-liderado. A comunicação. Comunicação. Tem que ser. Nós fizemos... Né? Então, né? A Pessoal, comunicação. o Jorge... É uma piada interna. É piada interna. Não, vamos lá. Eu vou contar essa história que é legal. Em toda a nuvem de palavras que a gente faz nas reuniões, o maior problema da empresa... empresa de 30 e poucos anos, tem gente bastante antiga. Normalmente, o maior problema que causa a maior demanda seria melhorar a comunicação. Né? Eu vou falar uma coisa agora. Nós tivemos uma reunião talvez uma semana e meia atrás. E claro, eu coloquei lá na liderança do board, né, com os heads, eu coloquei lá comunicação, que é o que sempre aparece. E aí eu desafiei o pessoal da seguinte forma. Cara, tudo bem, a gente tem um problema de comunicação. Na festa do final de ano passado, né, teve algum colaborador que deixou de ir à festa porque não foi comunicado? Eu acredito que não. Tem que tomar cuidado com essa questão da comunicação, porque tem um binômio comunicação e interesse.
que ele é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a liderança comunica, mas se ela não comunica alguma coisa que seja de interesse ou de uma forma interessante para o liderado, entra por um ouvido, sai pelo outro. Tá? Da mesma forma que você comunica e for uma coisa de interesse, mesmo que ele não entenda, ele te para e pergunta. Se ele não faz isso, ele precisa ser estimulado para isso. Mas eu tenho desafiado o pessoal nesse sentido. Nosso maior problema é comunicação entre as áreas. Mas como você se comunica? Você se comunica de uma maneira que causa realmente o interesse da outra parte? Ou você pura e simplesmente põe para fora aquilo que você acha que ele deve fazer ou aquilo que... Não, tem que melhorar um pouquinho. Não é só melhorar a comunicação, é fazer testes de que formas você consegue comunicar alguma coisa. E aí ver qual que mais se adequa no seu estilo de liderança ou na empresa como um todo. Isso é importante. Muito bom. Estou desafiando o pessoal lá. Eu nunca tinha pensado sobre o interesse. Eu até conversei com um dos meus liderados essa semana, que ele é um comunicador nato. Só que assim, uma coisa é comunicar, tudo é comunicação, mas nem tudo se comunica. Falei pra ele, senão não bate. E o cuidado com comunicar, porque isso, se você fala e o ouvinte não entende direito, isso é falha do comunicador. Perigosíssimo. Deixa eu dar uma particularidade com relação à comunicação. Quando eu era um jovem, eu trabalhava todas as minhas férias como monitor de acampamento. Isso era muito legal. Então eu tinha meus 18, 19 anos. Sempre líder, né? Cara, impressionante, né? Eu tinha meus 18, 19 anos, era monitor, normalmente com entre 30 e 40 crianças. E eu trabalhei basicamente com 2 faixas etárias, de 8 a 12 e de 12 a 16. Então eu era um cara de 18, 19 anos e trabalhava um cara de 16. Claro que naquela época a gente passava na secretaria, pegava um taco de beisebol, mas isso eram outros tempos, né? Hoje não pode mais fazer isso. Brincadeiras à parte. O dono desse acampamento, ele fazia lá um briefing muito legal, ele juntava todo mundo, colocava no centro de um ginásio, e ele falava o seguinte, pessoal, o nível socioeconômico das pessoas que estão aqui é alto, então eu quero que vocês tomem cuidado com 2 coisas, e elas são referentes à comunicação. Cuidado com gestos e cuidado com palavras. Porque uma coisa que você fala aqui, depois de 10 dias de convivência, quando essa criança ou adolescente volta para São Paulo, vocês não têm ideia do tamanho que isso chega lá. Então, se é para falar, se é para não se comunicar bem, é o que você falou. Não fala nada. Não passa do ponto. Se mantenha... se você é o líder, você, cara, não fala. Segura a onda, comunica num outro momento, um pouquinho de inteligência emocional nesse momento é muito importante, né? Talvez eu não seja muita referência para isso, Pelo mas contrário. vamos lá. A gente tava conversando um pouco antes da resenha, que você veio do chão de fábrica. Sim. Simples assim, você pegou a Califórnia desde o início, fez a ajustagem, tanto que quando a gente vai precisar de alguma informação muito técnica do processo, a gente vai em você, que é o cara que tem mais referência. Eu ainda sou uma referência, sim. Tem referência. Para mim, tem referência. Toda vez que eu tenho alguma coisa, uma dúvida técnica, eu vou lá. Sim. Eu vejo isso como vantagem, porque tem muitos líderes que são formados em mesa, que pode ser muito bom, às vezes, na parte de comunicação com a parte... Mas a parte de processos peca um pouco. Quando eu fui fazer essa pauta da nossa conversa aqui, eu tenho um livro que chama Pipeline da Liderança. Que quando eu li, não tinha como não lembrar de você, porque lá ele mostra quais são os passos que o pipeline, para quem não sabe, isso que eu ia falar. Acho que é legal você explicar o conceito. É uma tubulação, né, que normalmente corre algum fluido, alguma coisa lá dentro, que o pipeline tem as curvas. E qual é o problema? São as curvas, que é onde vai ter a parada daquele líquido, vai incrustar, vai começar a entupir, vai começar a cavitar aquilo lá. Isso é o pipeline. Então o cara pegou... Gênio, o cara pegou e falou, existe o pipeline da liderança. Qual é o problema? Quando você vai passando de uma transição para outra. Ele coloca uns 6 níveis. Primeiro, sou líder de mim mesmo. Depois, sou líder de pessoas. Líder de gestores. Líder de função. Líder de negócios. Tem mais uma e depois de grupos. Corporação. Acho que é negócios, grupos e corporação. Os últimos eu não lembro.
e você passou por esse processo. Uhum. Isso é legal na parte da comunicação também. Nesses desafios, nessa pipeline, na hora que você faz essa curva, e a gente conversou outro dia sobre isso, o líder que pula etapa. Principalmente quando ele... O primeiro, que nem o autoconhecimento, a gestão emocional. Se ele não é líder de si mesmo, Esquece. já não lidera Não vai mais chegar nada. em lugar nenhum. Concordo. E dessas vivências que você passou esses anos de Califórnia? Cara, tem de tudo, né? Porque imagina assim, né? Isso é interessante até como liderança. Imagina você, estou falando de 93, eu tinha 23 anos, né? Imagina você começa um negócio, mesmo sendo familiar. Importante. Apesar do negócio ser familiar, nós sempre tocamos o negócio, demos rumo ao negócio da maneira mais profissional que a gente conhecia. Então isso também é muito importante. Não dá... Nossa, meu pai falava uma coisa bonitinha, ele falava assim, não dá para meter a mão no caixa. O dinheiro da empresa é da empresa, a despesa da empresa é da empresa, a sua despesa é sua despesa, o seu gasto é o seu gasto, não mistura as coisas. A empresa é uma pessoa jurídica com vida própria. Tudo que ela fizer bom é dela, você participa com alguma coisinha, mas cuidado com isso, então não mistura. Voltando. Então eu passei por quase todos esses... já que você gostou disso, tem mais uma frasezinha do empreendedor. O fluxo do dinheiro é sempre da pessoa jurídica para a pessoa física. Nunca ao contrário. Por quê? Eu tenho experiências na minha vida de empreendedores que foram muito prósperos. O dia que eles começaram os dias em que eles começaram a inverter esse fluxo, eles quebraram. Porque a empresa já não era tão sólida, o modelo de negócio não era tão bom, e aí ele começa, vendi o apartamento na praia e coloquei na empresa. Ele não consegue lidar com a frustração, né? Com o erro. Não tem problema nenhum. Não deu certo. Não estou falando que você precisa aplicar um golpe, nada disso. Não deu certo, não deu certo. Encerra o negócio e começa outro. É o remédio errado para a doença errada. Exatamente. Bom, vamos voltar. Eu passei por todos esses processos. Então é assim, difícil, cara. Quer ver o primeiro enrosco da minha vida? O dia que eu tive que fazer a minha primeira demissão. Cara, não dormi à noite. Eu tenho a mesma história. Eu não dormi à noite. Como é que você faz? Nossa, ele tem filho. E agora? Como é que... Entende? Isso é muito difícil. Vou contar só pra você, eu ainda tenho essa dificuldade até hoje, né? Eu tenho uma visão muito humanista, que talvez seja, a gente tá falando do momento, é onde a gente tá desconectando um pouco a empresa absolutamente com visão familiar para uma empresa um pouco mais... Não gosto do termo profissional, né? Mas... com alguns outros padrões, né? Aí você tem metas, tem KPIs, tem BSCs, e aí você consegue deslocar, arejar as estruturas, mas isso é uma conversa, talvez para um outro podcast, não vamos falar disso agora. Retorna. Nossa, prazer enorme. Mas vamos lá. Então essa jornada, primeiro que eu não tinha a quem liderar, né? A Califórnia começa no momento em que não tinha quem liderar. Eu era subordinado, né? Eu tinha lá a figura paterna, poderia ser um dono e só ser um funcionário, mas ainda assim a relação era muito próxima para ser uma relação fria de líder-liderado. Eu também não gosto muito dessa relação fria, né? Mas vamos lá. Então eu vou passando por todos esses processos. Então eu passo pelo primeiro processo de me conhecer, as primeiras atitudes, causar os primeiros desgostos. É difícil você desligar alguém, é muito difícil. E aí tem as primeiras grandes negociações que você tem que fazer com uma pessoa, negociar um salário, falar para uma pessoa que ela até merece alguma coisa, mas o momento não é propício para aquela que seja dada. Então, todos esses processos onde você começa a ter essas negociações entre as partes, é muito dolorido. Pessoal, dá para fazer, tá? É só fazer com calma e tranquilidade. Mas dá para fazer. Uma brincadeira. Nós tivemos uma reunião ontem, mas até essa brincadeira que é assim, ninguém nasceu sabendo. Né? Muito importante é que o conhecimento ao longo do tempo ele não se perca, mas ninguém nasceu sabendo. E você como líder faz parte da sua obrigação, que está dentro do pipeline da liderança, tá? Tá dentro da sua obrigação. Identificar os talentos, estimular os talentos, reter os talentos, mostrar qual é o plano que você tem para o teu liderado dentro da cadeia. A gente pode entrar nas minúcias de recursos humanos, falar das estruturas, mas vamos ser mais práticos. Cara, se você não der a mão para aquele que é o teu liderado, se você não identificar qual é o talento e você puxar, faz sentido. Você também falha como líder.
Dentro da estrutura de pipeline, é muito importante você identificar quem é o teu possível sucessor. A minha geração tem uma geração que tem um pouco mais de dificuldade. Era aquela, não, a gente não cria cobra no quintal. Cara, nada disso. Se você é bom o suficiente, você quer ter gente melhor que você junto com você. Né? Porque que eleva, né? Lógico, lógico. Esse talvez seja um dos grandes segredos da liderança. Né? Você se cercar de pessoas que, no conjunto, entreguem muito mais do que você entregaria sozinho. E aí você estimula. Traga o pessoal. Se o time sobe, você sobe junto. Isso é. Eu vi muito líder fazendo ao contrário. Eu falo que eu uso a palavra incompetência, mas não porque a pessoa é incompetente. É que ele tem tanto medo de perder o cargo que acaba gerando uma incompetência. Eu acho que é uma besteira que gera muito problema. Eu concordo, Jorge. Só um parênteses. Eu acho que isso é um problema da nossa geração. Eu não entendo que a geração Z, outra hora a gente pode falar de geração Z. As novas gerações. As novas gerações, né? Eu não entendo que as novas gerações tenham essa característica que era tão marcante na nossa, né? Que assim, nossa, o cara vai fazer sombra pra mim. Ou então, às vezes, eu já vi entrevista onde o cara se sentiu ameaçado e não contratou um recurso que seria extraordinário para a empresa. Nossa. Isso não faz sentido. Mas aí nós voltamos às características do líder, né? Se o líder não tiver um pouco ou muita autoestima, se ele não for determinado, cara, ele também não chega a lugar nenhum, entendeu? Ele tem que saber qual é o lugar dele. Eu acho que é uma frase, eu não sei se é do Bill Gates, que fala exatamente isso. Cara, você tem que contratar gente que é melhor que você. Né? Se ficar pior que você, vai chegar no lugar onde só você chegaria. Então não faz o menor sentido. Você limita o crescimento da empresa e do negócio. Lógico, eu não sei se isso é do Gates ou de Steve Jobs, mas um desses caras de tecnologia, né? Você não faz o menor sentido. É uma pergunta que eu sempre faço, acho que para todos que estavam aqui, que passaram essa pergunta. O líder, ele nasce pronto ou ele também pode ser formado no caminho? Eu acho que tem as duas coisas. O líder que nasce pronto, se ele não tem o desenvolvimento da Nasce pronto, não. O líder que nasce com esse... Eu não gosto muito das palavras em inglês, com esse natural skill, com essa coisa que já está nele. Se não desenvolver, tem que tomar cuidado, porque senão esse cara vira um tirano. Né? Muito perigoso. Né? Monarquia. Exatamente. O cara ele tem essa característica de ser um líder nato. Normalmente o cara é bom de conversa, é bom de oratória, ele move populações. Então tem que tomar muito cuidado, porque se deixar esse cara vir um tirano, ele tem que também entrar numa cadeia onde ele fique mais estabilizado. Então eu acho sim, existem líderes natos, mas não existe nenhum líder nato que não tenha desenvolvido isso ao longo do tempo. Mas o cara ele não é um líder nato, ele consegue exercer liderança na minha modesta opinião, com toda certeza. Mas eu acho que a grande chave disso é se ele tiver bons líderes. Se ele passou por bons líderes, que vão, de novo, pegar pela mão, orientar no momento que tiver que orientar, repreender no bom sentido no momento que tem que repreender, orientar, principalmente nos momentos de grande frustração. Eu não aguento mais isso, eu não quero. Olha, eu vou para o Nordeste viver da minha arte. Cara, você passou 5 anos estudando uma coisa, tem uma experiência de Senai, como assim você vai abandonar tudo? Normalmente porque você teve uma frustração. E aí eu sou obrigado a voltar nessa questão geracional. Hoje, a nossa geração, tem que tomar muito cuidado nas imposições e frustrações. Existem alguns psicanalistas que falam que ela é extremamente necessária para essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora. Só que a dosimetria é um pouco diferente. A gente tomava pancada, absorvia e tá tudo certo. Essa geração precisa tomar pancada para evoluir, para crescer. Mas a dosimetria tem que ser um pouquinho menor do que a gente recebia. Então cabe a nós, como líderes, conseguir dosar isso daí. Porque senão você só frustra. E aí ele não evolui, e aí é o pior dos mundos. Né? O bate a sopra. Exatamente. O bate a sopra. Um carinhozinho, faz bem, elogia. Isso é muito importante, né? Eu sou de uma geração onde os líderes não elogiavam ninguém, né? Na cadeira lá, não fala com ninguém, não elogia ninguém. Isso também é uma coisa que o meu estilo mudou ao longo do tempo, né? Eu acho que elogiar, hoje,
Nós temos um grupo de board, né? Sim. E ontem nós batemos de novo o recorde de número de dias sem acidente. Sim. Custa a liderança, seja ela qual for. Cara, Parabéns. parabéns. Mas não é parabéns para a pessoa de SSO. Parabéns para todo mundo. Parabéns pela conscientização. Parabéns por tomar cuidado com você e com o cara que está trabalhando do seu lado. Né? Tem algumas coisas que a gente não consegue, que são os acidentes de percurso, né? O cara me cai do ônibus, cara. Pode. Mas acontece. Acontece. Então, tem um pouco a ver com gratitude, né? Com gratidão. Mas você, como líder, você também elogiar, quando deve elogiar, cara, faça isso, né? Não só bata, porque também não adianta. Não, o carinhozinho, a Acho que até sopradinha. pra nós que veio de outra geração, que era acostumado a bater, é legal quando você fala, nossa, olha que interessante agora. Olha que mudança, né? Isso é importante. Muito né? importante. Se fosse lá atrás, eu teria tomado outra decisão. Sim, Teria concordo. ganhado outra carcaça. Concordo. Eu falo que concordo. eu ganhei carcaça conforme as pancadas que foram dadas, mas algumas pancadas podiam ser diferentes. Eu acho. Eu tenho um estilo de liderança que eu herdei, né? Porque era o que tinha no momento. E eu tenho absoluta certeza, aliás, isso é temas de psicanálise forte, Discussões. né? Porque assim, eu tenho absoluta certeza que o que me forjou como profissional, pro lado bom e pro lado ruim, foi a ideia de quanto mais você batesse, mais casca-grossa você É verdade. ficaria, então você estaria mais preparado para quando o mundo, de maneira geral, fosse te bater. Cara, eu concordo que um pouco de casca-grossa ela tem que ser formada. Mas, de novo, eu volto na questão da dosagem disso, entendeu? É o que você falou, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então, é só tomar cuidado com isso. E, pessoal, cuidado com essa ideia de que a próxima geração, as próximas gerações, elas têm que ser tuteladas porque elas não aguentam a pancada. Não, não é isso. É que talvez a gente tenha que dosar melhor. Então, tem que continuar batendo, tem que continuar criando a casca, mas quando eu olho para mim, tem algumas cicatrizes que ficaram, que elas são absolutamente desnecessárias. Em alguns momentos, essas cicatrizes levam esse líder aqui a tomar uma decisão que às vezes ela é só para não apanhar de novo, entendeu? Isso é ruim, isso é ruim. Mas isso tem que ser trabalhado. Voltamos ao a primeira coisa que você falou do pipeline. Cara, você tem que se conhecer. Não existe liderança sem autoconhecimento. É fácil? Não. Não é fácil. Mas, tamo aí. Na verdade, foi, eu acho que onde mais investi, porque assim, eu não sou o líder nato. Eu sou o líder que trabalha. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me conhecer. Porque ali eu comecei a me entender, porque eu não tenho como entender o outro se eu não me entender. Cara, não tem jeito, Era Jorge. impossível. Então, Não eu tem tive que jeito. investir tempo, investir dinheiro para que eu começasse a entender algumas coisas que bateram e criou mais ferida do que casca. E aí eu falei, vou aprender com isso. Agora eu aprendi, aí a casca virou cicatriz. E aí você lembra daquela situação e fala, não, isso eu não posso fazer igual. Tem uma teoria, né, que o mundo é feito de ciclos, né? Então, Ciclos. alguém apanha, não bate, gera fraqueza, que aí vai Isso. apanhar de novo. Eu até concordo, né? Mas eu acho que a gente pode mexer um pouquinho com esse ciclo se a gente for um pouquinho mais inteligente. Você não precisa fazer com que a próxima geração... Apanhamos muito como liderado. Apanhamos. Mas não é por isso que eu também não tenho que bater um pouquinho na próxima geração. É da natureza humana trabalhar com ciclos. Mas se você for um pouquinho mais sagaz, eu acho que essa é uma palavra bem bacana, se você for um pouquinho mais sagaz, no final você entrega um resultado melhor. Você entrega um liderado que vai se tornar líder melhor. É mais estratégico. Eu acho. Boa palavra também. Né? Bem estratégico. Concordo com você. Cirúrgico o negócio. Isso. Boa. Eu acho que a gente conversou de tudo isso, eu acho que o que eu mais defendo, e é o meu estilo de liderança, é deixar legado. Eu trabalho para legado. Todo mundo que entra lá para trabalhar comigo, não só lá, mas todo mundo, eu falo assim, eu não posso te entregar do mesmo jeito que eu peguei agora. Alguma coisa eu preciso contribuir. Sobre legado. O que você me fala? Você é um legado. Sim. Eu tenho uma carga genética forte. desse estilo de liderança. Eu tenho duas coisas para falar. Eu vou começar pela mais feinha, que eu vou meio que te contrapor.
mas não na forma de liderança, na forma do empreendedorismo. Eu acredito que tenha gente que olha isso daqui, que hoje está numa situação parecida com a minha, né? Eu tô ficando mais velhinho, eu tenho uma questão societária, eu tenho uma questão de sucessão, eu tenho uma questão de herdeiros. Então, isso acontece na vasta maioria das empresas. O mundo é feito por empresas familiares, tá, gente? Por favor, né? O mundo não é feito por grandes corporações. A grana está nas grandes corporações, mas o mundo não é feito por grandes corporações. Cauda nas pequenas. Exatamente. Então, eu quero dizer, tem duas coisas. Nós vamos falar do legado bacana, que é esse que o Jorge tenta imprimir na vida dele, e tem um outro legado que está mais ligado ao empreendedorismo do que à liderança. Que é assim, isso eu ouvi de um concorrente, aliás, o Humberto da Codifer é um concorrente nosso. Ele falou uma coisa que me marcou muito há uns 2 carnavais atrás, né? Ele falou para mim o seguinte, a gente estava discutindo a questão de sucessão e tal, ele virou para mim e falou uma coisa muito bacana. Falou assim, Maurício, quem falou para você que o que é legado que você quer deixar para a próxima geração não é um fardo? Você combinou com a próxima geração? Então isso tem uma outra visão de mundo, ok? Mas eu estou falando do ponto de vista da sucessão, do empreendedorismo. Agora vamos voltar para a dinâmica da nossa dinâmica mais ligada à liderança. Cara, se você não impactar alguém, se você não entregar alguém melhor para o mundo, mas o que você veio fazer aqui, entendeu? É bem isso. Aí não faz sentido, né? Então, podemos dividir em 2 coisas. Tem aquilo que você fala do negócio, que você quer deixar. Aí tem várias brincadeiras, né? Caixão não tem gaveta, porque o dinheiro. Não, cara, não. Deixar algumas coisas como empreendedor, ou às vezes como família, tem uma conotação, e tem a outra conotação, que é a conotação do teu ambiente de trabalho, dos seus liderados, e você como líder, é assim, cara, se você não impactou, se você não puxou, se você não deixou alguma coisa, não faz sentido, né? Porque aí você passou em branco, né? E aí tem que deixar sua pegadinha nesse mundão, nessa bolinha azul, né, que gira aí no espaço, cara, tem que deixar. Alguma coisa precisa ser feita, né? Precisa, porque senão ninguém melhora, não evolui, né? Você tem que imprimir, tem que deixar alguma coisa. Então, só para uma brincadeira, para te contrapor essa questão de legado, eu acho que é importante, é uma maneira diferente. Nem todo mundo que está ouvindo a gente tem a oportunidade de enxergar isso, né? Mas isso acontece. Então, pessoal, cuidado que às vezes você força uma situação e às vezes você perguntou se o cara quer, às vezes o cara nem quer, né? O cara não quer. Aí você toma outras atitudes. E aí você tem a outra que é assim, naquilo que aonde está tudo combinadinho, cara, ajuda, estende a mão, seja generoso, né? O líder tem que ter um pouquinho de generosidade nas suas ações, né? Igual aquele começo, né? Cuidado para não confundir humildade com subserviência, né? Essa questão também não confundir a generosidade com essa questão de que eu dou para pegar depois. Não, ser generoso é ser generoso. Você faz porque é bom para você, que a pessoa que está do teu lado, o teu liderado, ele cresça também, né? Isso é importante. Mas, de novo, eu não gosto muito de separar essa questão de líder e liderado, né? Isso aqui é uma relação de troca, né? Não é, você não só dá. Aí voltamos lá no Pimentel, né? Não é só dar, você tem que ouvir também para todo mundo crescer. É porque você não ouvir, na hora que você entra pra batalha, vai tomar tiro. Vai tomar tiro. É isso aí. Tiro, e na hora que vê, já foi. É isso já aí. foi. E aí acaba ruindo. Concordo. Voltando um pouco do pipeline nessa parte da negociação, do legado. Voltando do legado e a pipeline. Hoje quando você começou, tinha grupos pequenos. Muito pequenos. Praticamente era tudo uma coisa só. Pessoal, vou dar um spoiler aqui. Esse mês, tem mais gente de férias e tem mais gente fazendo aniversário do que a empresa tinha de funcionário há 6 anos atrás. Olha que loucura. Olha como esse crescimento é... O tempo é curto. Muito. 6 anos. Eu tinha cabelo, cara. Eu tinha cabelo, pô. Tinha um monte de cabelo. Claro que, voltando à questão do Nondu Corduco, uma boa parte disso foi planejado. Mas chega uma hora que isso dá uma escapa da mão. E o que eu não acho ruim, tá? Porque senão você fica muito concentrador, né? Você tem que distribuir um pouquinho essas coisas. Mas só um dado que é muito interessante.
que você fazendo as coisas planejadinho, com as suas lideranças, trazendo esse pessoal junto, cara, o negócio rampa mesmo, né? É hockey stick mesmo, cara. Cresceu violentamente. Mas vai, te cortei. Não, Fala. não, não. Não, Tá vamos dentro. aí. É que na realidade, assim, eu passei, ainda brinquei até com o Ion, que o Ion já Sim. veio aqui também, quem já assistiu. Foi legal pra Pô, caramba bacana. dele. Eu Foi assisti legal, também. cara. Foi muito legal. Cara, espetacular. Tava até conversando com ele que aconteceu 2 situações na Califórnia sobre liderança, que foi um aprendizado que eu nunca tinha passado. E falei, cara, isso é legal, porque não é dinâmico. A liderança é dinâmica e eu tenho que ser muito flexível para saber como lidar com as situações. Legal, gostei. Aquele momento de decisão, o que eu faço? Até parar, nossa, não existe nomenclatura, não existe um livro que eu consegui buscar. Cara, e agora no que eu vou buscar essa ferramenta? É vivência. Foi vivência, falar, bom, pensa o que vai fazer e de algum jeito resolve. Boa. Quais foram nessa jornada de liderança que você falou, cara, o que eu faço agora? Meu Deus você do falou céu. sobre negociações, beleza, Sim, mas assim, claro. sempre tem aqueles pontos que você fala, cara, o que eu faço agora? Porque quando Tem todo mundo passa por uma situação Eu acho que dessa. tem 2 momentos que foram extremamente disruptivos na Califórnia, né? Como eu te disse, a Califórnia nasce como uma empresa pequenininha revendendo produtos siderúrgicos. Pessoal, para quem não sabe, produto siderúrgico é chapa de aço, viga, cantoneira, ferro chato, barrinha redonda. São os produtos siderúrgicos. Se divide em 2 grupos, né? Os planos e os não planos. Né? Plano é chapa e o não plano é cantoneira, viga, esse tipo de coisa. Tá? Quando nós compramos a Califórnia, trabalhava com tudo e mais alguma coisa. Prego, parafuso. Desse para ganhar dinheiro, estávamos fazendo. Tá vendendo. Então, tem um momento que ele é bastante disruptivo. São 2 momentos muito disruptivos. O primeiro momento foi quando a Califórnia, aí sim, já tinha crescido um pouquinho, coisa de 2, 3 anos depois da aquisição, ela já tinha crescido um pouquinho. A gente já estava comprando diretamente das usinas siderúrgicas, então a gente mudava um pouco essa classificação. Você não era mais revendedor, e sim um dealer, um distribuidor. A gente, claro, pelo conhecimento do mercado, então a gente teve acesso a essas usinas, né? E aí, trabalhando com todos os tipos de material. Né? Então, é o material que serve para fazer uma peça automotiva, há um material que vai fazer uma estrutura metálica, há um material que vai ser aplicado numa composição ferroviária, trabalhava com tudo. Chegou um determinado momento que nós tínhamos que tomar uma decisão estratégica, que era, vamos trabalhar com nicho? Vamos pegar um desses materiais, vamos pegar esse pequeno nicho de mercado e vamos nos tornar os especialistas nesse negócio? Claro, você tinha outros inputs, né? O Brasil estava passando por várias transformações na siderurgia, as usinas estavam sendo privatizadas, não vamos esquecer que as usinas siderúrgicas eram todas estatais. Então, estava nessa efervescência. Então foi muito difícil tomar uma decisão que era assim, vou dar um número aleatório. A Califórnia era uma empresa que faturava 1.000, passou a ser uma empresa que faturava 80. Não estou falando de resultado final, tá? Estou falando de faturamento. Então a gente... E aí? Mas foi uma decisão muito bacana, disruptiva, porque quando passou do 1.000 para o 80, nós nos encontramos no negócio. Nós descobrimos qual era o nosso propósito e aonde estava mais valia. Então isso foi bem legal. Aí tem um segundo momento disruptivo. Vamos colocar 3 momentos na minha vida como líder que aconteceram. Então esse momento foi muito disruptivo, né? Nichar. Vamos nichar, né? Duro, viu? Mas começamos a trabalhar com o que hoje a gente trabalha lá, que é material de desgaste e tal. Só que aí nós, como eu falo, apesar de você planejar muito, aí nós descobrimos que nós tínhamos cometido um erro. Falei que a Califórnia era comércio, o dinheiro está no comércio, o bom é comprar e vender. Aí nós descobrimos que esse nicho, o nosso cliente, ele não comprava chapa. O nosso cliente tinha uma predileção por comprar o material já trabalhado, né? O que eu quero dizer com isso? Em vez de você vender uma chapa, ele queria receber uma lâmina de trator, ele queria receber um revestimento para uma área de britagem, ele queria receber um martelo de um moinho. Jorge. Aí você olha e fala assim, então agora a gente vai deixar de ser comércio onde meia dúzia de gato pingado faz o faturamento, para ser uma
indústria, com todas as diferenças, inclusive de lideranças, né? Uma coisa é você trabalhar com vendedores e ter 2 ou 3 pessoas da operação de logística. Outra coisa é você ter corte, dobra, solda, usinagem, montagem, pintura, acabamento, embalagem, além do vendedor. Cara, foi difícil. Mas aí eu ouso dizer que não foi uma decisão estratégica. Um erro levou a um outro momento disruptivo. Então aí a Califórnia sai de uma empresa de meia dúzia de pessoas para uma empresa um pouco mais estruturada. Ela não era robusta ainda. Então esse primeiro momento, que é o de nicho, o segundo momento, que é o de mudar para a indústria, foi complicado. E aí tem um terceiro momento, que é o momento onde o líder máximo da empresa morre. Faz 10 anos, esse ano faz 10 anos que o meu pai morreu. E aí, de novo, né? Eu falei que eu era empurradorzinho de caneta, gostava de brincar com o financeiro, tirava uma notinha, participava das decisões, mas eu não estava à frente das decisões, né? Não era o Maurício que ia lá para fazer uma negociação assim, assim assado. E esse foi o momento mais disruptivo aí na minha carreira como líder, que eu saio do Maurício, que tomava conta do financeiro, do fiscal, do faturamento, do contábil, apesar de já ter participado dos processos de fabricação, tal. É lógico, né? Numa empresa assim, amigo, você pode ser o presidente supremo do conselho, cara, tem que cortar material à noite, vai colocar o EPI, vai descer na fábrica e vai cortar o material e tá tudo certo. Mas não era do meu dia a dia. Para ser o cara que, infelizmente, não passa a fazer só a operação, mas passa a fazer a gestão da operação. E aí cai no meu colo um montão de gente que me conhecia, mas não me enxergava como líder. Por quê? Porque prestígio é uma coisa que você não transfere. Então aí você tem que mostrar, você acabou de sentar numa cadeira, onde a referência não é você, é um líder muito mais experiente. E aí você tem que mostrar que, apesar de você não ser aquele líder tão experiente, você também tem as contribuições para fazer para a empresa e para a relação, né? E isso é uma coisa que veio sendo desenvolvida nos 10 anos. Aí você fala assim, mas até por conhecimento próprio, eu sei que o time da Califórnia é novo. Não, com certeza, porque a Califórnia sai há 10 anos atrás de um time de 12, 13 pessoas para um time de 120 pessoas. Né? E aí já sobre a minha batuta, aí é muito, né? Aí eu consegui trazer, agregar pessoas, líderes principalmente, que conseguiram também ir ajustando a operação. Mas são os 3 momentos muito disruptivos para mim. É o momento onde a gente decide nichar, é o momento onde a gente decide partir para a industrialização, e o terceiro momento, que é o momento onde eu assumo a Califórnia como... Aí você pode dar o nome que você quiser, né? Tem vários nomes para isso. E aquilo que a gente estava na resenha, a gente estava brincando, né? Que hoje o momento da empresa é o momento onde esse líder aqui, ele está com 2 pés. Ele está com um pé em cada barquinho. Então tem o pé que eu sou, sei lá, presidente, CEO, dê o nome que você quiser, da operação como um todo, e eu ainda tenho a questão de ser o sócio da empresa. E cada dia que passa, esses 2 barquinhos estão fazendo assim, ó. Tem uma hora que se eu não tomar cuidado, se eu não focar em um ou no outro, cai na água. O que é importante como líder, eu tenho autoconhecimento e humildade suficiente para saber que até eu consegui trazer a Califórnia para cá, até esse momento. Mas daqui para frente eu não consigo mais. Então eu tenho que fazer as minhas escolhas e colocar pessoas, líderes principalmente, nas posições chaves para que a empresa perpetue. Isso é o mais importante. Que aula, hein? Caraca. Dá até calor, cara. Um líder tem que escolher o nicho, tem que ser disruptivo, tem que tomar decisões e tem que ter escolhas. E prestígio não se transfere, cara. Nossa. Nem quando você pega o seu filho embaixo do braço, não. apresenta ele para o mercado, estou falando de empresas familiares que se relacionam com empresas familiares. Você apresenta o seu filho para o mercado, cara, não é a mesma coisa. E tem uma coisa importante nessa questão da liderança também, que ela serve tanto para a figura central de um dono, de uma figura... vamos deixar como central. E uma empresa que ela fica mais pulverizada. Eu tenho muito medo hoje da associação
da empresa que hoje eu sou o líder, a minha personalidade, a minha pessoa. Isso é muito ruim. Eu gosto de ser referência técnica, é bacana, mas eu não posso ser a única referência da empresa. Então eu, como líder, eu também tenho que, sabe, Passar. legal, bacana, mas vamos passar. Tá dentro do pipeline também, Uhum. da liderança. Você tem que tirar as coisas do seu colo. Vai formando, vai trazendo esses líderes com você. Porque o que acontece se essa referência falta? Claro, o mundo anda, a roda gira e vão surgir outras lideranças. Mas não é muito mais legal você já estar tudo combinadinho? Uhum. Né? Isso é É o líder gestor de gestor. gestor de gestor. É isso aí. Traz, põe do lado. Explica, Abre, conversa. vamos Sim, abrir, vamos conversar, vamos abrir. É ampliar, isso aí. amplia o conhecimento dos dois, né? Exatamente. Um pé aqui, barquinho abrindo, escolhendo. Futuro. Para mim, como líder, Como líder cara, e eu assim, quero me líder, aposentar, cara, eu não aguento mais trabalhar. Não, brincadeira. líder e negócio. Muito Vamos lá. importante, muito importante. Isso vale para líderes de maneira geral, né? Não só na minha posição. Que é assim, se você não descobrir qual é o seu propósito, o que você quer da sua vida, cara, faz, se você tiver condições. Pode ser um final de semana sabático, pode ser um ano sabático, tá? Mas faça isso. Se reconecte com aquilo que é importante para você, né? Principalmente como líder, tá? Futuro, Jorge. Meu futuro. Meu futuro é fazer essa transição, né? Passar a Califórnia, já tem data isso, tá? Eu trabalho até 2030 na minha posição. Se eu tiver os sucessores, se a família tomar a decisão que o próximo sucessor vai sair da Califórnia ou da família, aí eu me comprometi a ficar até 35, colocando tudo que eu sei para frente. Em 35, com 65 anos, eu quero, se a estrutura da Califórnia permitir, e participar de um conselho. Nós estamos começando a brincar com isso agora. Então, é um conselho, vou lá, não me distancio, mas as questões do dia a dia, elas não são mais minhas. Tá? Então, esse é o futuro do líder Maurício. Adoraria terminar os meus dias dando aula. Adoraria. Minha família é de educadores, né? Toda a minha família. Aí a família por parte de mãe são todos educadores. Eu acho passar o conhecimento para frente, seja o seu ou seja o adquirido, né? Cara, isso é o tal do legado, né? Do legado. É o tal do legado. Isso Isso é maravilhoso. Isso é legado. Então é assim, até os 65 anos, ok. Depois disso, conselho, boas conversas, café com os queridos colaboradores, mas chega. E por um motivo bastante lógico, porque eu me conheço. Né? Vai chegar um momento onde a minha contribuição no dia a dia ela é menor. Lei dos rendimentos decrescentes. Eu vou continuar indo lá e eu só vou piorar a situação. Né? Não funciona. Então, isso é uma coisa que já está bem focada na minha cabeça. Do negócio, né? Um negócio vale também para quem está assistindo a gente, que é uma empresa, um negócio de família. Cara, é perpetuar, né? Se a empresa tem um propósito, ele está associado a inovações. Bom, uma coisa bacana, né? A Califórnia tem um grande parceiro, você conhece, chamado SSAB. É uma usina siderúrgica de origem sueca, que tem operações na Suécia, na Finlândia e nos Estados Unidos como produtores de produtos siderúrgicos. Tá? Eles estão passando por um momento super disruptivo, olhando a questão de clima, né? Essa coisa mais ESG, e eles já tem um piloto rodando, eles vão produzir aço sem pegada de carbono. Então eles vão produzir aço partindo da... Eu não quero ser muito técnico, mas o processo ele não vai mais envolver o coque, né, o carvão mineral, vai envolver hidrogênio para que você faça a reação química de redução do minério de ferro para você produzir o aço sendo bem simplista. Então, cara, eu consegui, por exemplo, trazer um pouco desse material para o Brasil e esparramar esse conceito, cara, isso também faz parte do meu propósito, né? Isso é muito importante. Então, aí o meu propósito, eu não estou falando do propósito do Maurício, é o propósito da empresa. A empresa, de maneira geral, poder contribuir para a sociedade dessa forma é muito bacana, né? O pacote das duas coisas, e que eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, eu tenho o sentimento que eu tenho que devolver para a sociedade.
Essa sociedade pode ser sociedade em geral, sendo um professor, um educador. Eu não gosto muito da palavra coaching. Eu acho que ela está meio distorcida. A palavra é muito legal, mas isso tem uma distorção nos últimos tempos. Fazer uma mentoria, que coisa mais legal que você pegar um pedaço de carvão e transformar num diamante, depois você vai lá, lapida, e você entrega um brilhante para essa sociedade. Cara, isso é maravilhoso. Isso é muito... É o legado, é impactar, isso é muito legal. Mas, cara, é muito importante devolver para essa sociedade um pouco do que essa sociedade me deu. Então, isso eu acho que talvez o meu maior propósito, a maior missão que eu tenha, tanto na empresa quanto como sei lá, o líder, é mostrar para todo mundo que, cara, retorna, né? Tenha gratidão, acorda de manhã cedo e agradece, né? Devolve um pouquinho, porque tudo que eu tenho veio desse processo, né? De novo, não nasci em berço de ouro, não tinha uma quantidade absurda de dinheiro sobrando por aí, as coisas foram sendo batalhadas, foram sendo construídas, mas isso tem que voltar, senão não faz sentido, né? Ou pior, né? Pode ter, aí entramos nos ciclos, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, cara, entrega isso. Não facilita muito a vida de quem tá perto, mas entrega, devolve um pouquinho. Meu filho, isso vai me matar, né, cara? Mas, entrega um pouquinho, cara, tem que devolver, né? Porque vai chegar um momento, que eu tava falando, a última, da liderança, assim, cara, tem que devolver, você já fez tudo o que você podia. Então, o futuro, né, é mais ou menos esse, cara, porque chega uma hora que você não é mais só pelo poder, que é complicado na liderança, não é mais sobre a grana, porque isso você já tem, você já namorou com o poder, você já viu que ele é bom em determinados aspectos, ruim em outros. O dinheiro é bom em determinados aspectos, muito bom em determinados aspectos, mas ele complica a sua vida em outros. Então, chega uma hora, cara, que se você não tem o propósito, ou o que eu costumo brincar de escrever nas minhas lousinhas, que é assim, o que te faz sair da cama de manhã, que a cama é gostosinha, quentinha, o que te faz sair da cama de manhã, cara, aí se você não descobriu isso ainda, já era, você não chega a lugar nenhum. Ó, o líder planeja, educa, se conhece, tem propósito e muda, transforma. Isso aí, cara. Isso Show. aí. Puta de um bate-papo. Adoro. Pra quem tá lá, novo, assim, que eu falo que tem várias, como o Pipeline, existem líderes aqui vendo cada momento da vida dele. Qual o conselho que você dá pra esses líderes? Cara, pro cara que tá chegando no mercado de trabalho, pro cara que tá na sua primeira liderança, que tem os seus primeiros liderados, eu acho que tem algumas características que são muito importantes, né? A gente já falou da humildade, não da subserviência, mas tem uma característica que eu acho que sem ela, nenhuma das outras acabam acontecendo, que é você ser determinado. Não vou nem entrar nos outliers, né? Nos pontos fora da curva, isso é outra história, né? Mas se você quer ser um cara acima da média, e se você não nasceu como um Pelé, como um Zico, bom, vamos falar dos argentinos, mas a Argentina é melhor não, né? Melhor não. Cara, se você não for determinado, você não vai chegar em lugar nenhum. E a determinação, cara, eu acho que ele é um coronel ex-Navy SEAL, né, da Marinha Americana. Ele fala uma coisa muito bacana. Cara, começa arrumando a sua cama. Tem um livro. Tem um livro. É do Team Six. Tem um livro. Cara, você quer impactar o mundo, mas você não consegue arrumar a sua cama. Você não consegue ter o mínimo de organização. Cara, tem que ser determinado. É fácil ser determinado? Não. Dói. Pra caramba. Resenha antes daqui. Tava subindo a escada antes de chegar aqui. Eu mudei meu treino, eu tô com uma dor nas pernas que eu não consegui subir a escada. Mas, cara, tem que acordar às 6 horas da manhã, fazer seu treino. Cara, tem que ser determinado. Senão, você não chega a lugar nenhum. Então, essas características eu acho que são muito importantes. Então, você, garoto ou jovem que está chegando no mercado de trabalho, está na sua primeira liderança, o que eu posso falar é isso. Seja determinado, seja humilde, escute as pessoas, seja grato, né? Tenha gratidão por aquilo que chega para você. Cara, é a fórmula do sucesso. Isso vai acontecer. Vai ter momento, como o Jorge fala, da sinuca de bico? Vai. Faz parte da brincadeira. Se tudo também... Como é que é?
mares calmos. Não faz bom marinheiro. É isso aí, cara. É isso aí. Não tem jeito. Tem que passar por perrengue, senão não cria casquinha. Show de bola. Gostou da conversa? Muito. Foi bom? Maravilhoso. Maurício, para quem quer conhecer da Califórnia, onde que a gente se encontra? Nós temos as mídias, né? Califórnia Brasil, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, tem o nosso site. Quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, acessem, é bacana. A gente publica bastante conteúdo, claro, direcionado ao nosso nicho, mas visitem lá, cara, é legal. Dentro do nosso site, né, na internet, tem uma parte de um blog, então tem conteúdo bacana também, ligado, claro. Vamos pedir pro pessoal do marketing colocar alguma coisa de liderança junto com o pessoal de gestão de pessoas. Para finalizar, nós temos um grupo na Califórnia chamado Liderança. Tá na hora de a gente estender isso para os outros níveis que não só o estratégico. E lá a gente pode brincar de trocar informação. Isso é muito importante. Estamos nas mídias. Pesquisem, olhem. Vai ser legal. Aproveitem. Show de bola. Maurício, mais uma vez, obrigado. Uma honra, Jorge. Obrigado para você que está aqui até agora assistindo a gente. Bacana, que bom. Viu que foi uma aula, né? Vai ser professor que vai ajudar muita gente. Foi uma aula, eu aprendo diariamente com você. Obrigado, e espero ter muito tempo junto ainda. Espero Obrigado. ver você aposentando, tá? Vou ficar muito feliz. Muito obrigado por estar aqui. Espero que tenha ajudado. Curte lá, assiste isso aqui, vai assistir os outros, pega todas essas informações e começa a modelar a sua gestão da liderança para que a gente consiga impactar mais pessoas, deixar um legado de líderes que transformam pessoas para o sucesso. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, até mais, pessoal. Valeu!